No dia 5 de junho, o portal oficial do Ministério da Saúde, que divulgava o número de casos por Covid, o número de mortes por Covid, ficou fora do ar. Isso provavelmente vem do feiticeiro. O feiticeiro falou que iria apurar os dados, que ia ficar um mês para arrumar, para verificar todos os dados, que eles estão errados, que estão adulterados, que isso aí é pura histeria, que não tem tudo isso de morte não e que os prefeitos e os governadores estão mentindo. Eles estão mentindo para pegar dinheiro. Então a gente vai ficar um mês aí, né, analisando, tirar esses dados para a gente analisar. Então, pessoal, a gente vai ficar um mês, né, assim, um mês sem saber dados oficiais de morte. Porque eles estão todos falsos, segundo o feiticeiro. Para quem está por fora do feiticeiro, do bruxo, eu apresentei ele no dia 3 de junho. Eu contei um pouquinho sobre o Wizard, que adora uma poção mágica de cloroquina e que vai investir 100% na cloroquina. Vai dar cloroquina até para o papagaio. É cloroquina profilática, é antes de você ficar doente. É cloroquina no rio para abastecer a cidade. E ele deu as suas diversas opiniões, aliás, as diversas falas, as diversas ações, porque não é só a opinião dele, se fosse, menos mal, mas ele vai colocar em prática e ele já está colocando. Então, aquilo que eu falei no dia 3, que eu apresentei ele, as ideias dele, o que ele ia colocar em prática, já começou a acontecer. Então, hoje saiu uma coluna no Globo, escrita pela Natália Pasternak, que ela gostou do nome que a gente deu aqui no canal Todos pela Saúde. A gente apresentou ele realmente como um feiticeiro, né? A feitiçaria no Ministério da Saúde. Eu até conversei com ela nesse dia, né? Mandei a capinha que eu tava fazendo aqui pro vídeo. E no Diário da Peste ela já foi com um chapéuzinho de bruxo. E aqui a coluna da Globo foi muito interessante. Até a questão... algumas questões que ela levanta. Por exemplo, que o Wizard... No aceno de sua varinha mágica, acusa todos os gestores públicos do Brasil de improbidade administrativa. Seria bom que apresentasse provas e que sejam mais sólidas do que as evidências a favor do uso de sua poção milagrosa favorita, a cloroquina, como cura certa do Covid-19. Então, o que ele está fazendo já é uma coisa grave, ele não tem prova nenhuma, tudo ele tira do chapéu, né, a cura, ele falou que vai dar para as pessoas a cloroquina, ele já age, enfim, tá fazendo uma série de crimes e ninguém tá segurando o cara. Por exemplo, o uso ilegal da medicina, ele tá querendo receitar isso, ele fala que ele vai dar isso, enfim... Outra coisa, ele está falando que os prefeitos e os governadores estão mentindo em relação aos dados, sem prova nenhuma, e sendo que a gente sabe o problema da subnotificação, a gente sabe que tem um monte de gente morrendo com síndrome respiratória, insuficiência respiratória aguda. Do nada, de repente começou a morrer um monte de gente com problema respiratório. Nossa, que coisa, né? Mas é um sarcasmo muito grande desse Wizard. O sobrenome dele, né, casou com a postura dele. É por isso que eu e a Natália tem essa postura diante dessa pessoa tão sarcástica, que se ela fosse num hospital e ela visse os corpos sendo levados de caminhão para o cemitério, ele já seria capaz de entender que não é uma falácia e que não tem histeria. Mas aí eu fui conferir uma página do Ministério da Saúde que me informava para fazer os vídeos e que era bem conduzida no começo do ano, no começo da pandemia. Aí, pro meu choque, as últimas postagens, todas, nenhuma fala do número de casos do Covid. As últimas postagens, desde o dia 4, nenhuma fala do número de mortes, de casos, né? Inclusive, tem duas postagens semelhantes
em pouco tempo, o Brasil registra quase 12 mil recuperados nas últimas 24 horas, né? De novo, o Brasil registra 12 mil recuperados nas últimas 24 horas. Então, nenhuma manchete aqui é sobre os casos. E antigamente, todo dia, às 4 horas da tarde, a gente sabia o número de casos oficiais, que não quer dizer o número de casos reais. Então, as coisas vão piorar bastante. Veja, é surreal isso daqui. Ficar informando quantos recuperados. A medicina não trabalha assim, a gente não fica falando quantos recuperados de tudo. A gente precisa saber quantas pessoas estão morrendo de tal coisa para a gente conseguir impedir. Doença não é noticiário apenas. A gente precisa saber dos números para saber quais serão as políticas adotadas. Não é brincadeira. É que para eles é tudo brincadeira, são bandos de crianças e adoram brincar de varinha mágica um com o outro. Então eles não entendem o que é seriedade. Aí fica com essa palhaçada aqui de falar de quantas pessoas foram recuperadas, quantas pessoas estão vivas, esse placar da vida idiota, que todo médico considera idiota, entendeu? Mas que tem alguns ideólogos que desde o começo estavam falando que era histeria, e desde o começo não, que agora em abril já ainda estavam falando que era histeria, que tinham que mostrar quantas pessoas estavam sendo recuperadas. Então um desse é o Pondé, que tem que mostrar quantos estão recuperados. Parabéns, Pondé, porque agora o governo te escutou, agora tem um placar da vida. Olha como as coisas melhoraram no Brasil com o placar da vida. Tá feliz? Né, tá feliz? Porque tem um monte de gente que escuta você. Aí a gente tem que ficar aqui tentando informar as pessoas, os médicos tentando informar, e aí vem a sua ideia realizada, tá? A sua ideia realizada. Aí do placar da vida, do governo fazendo isso e escondendo pra gente os dados. Então, a pessoa, eu não sei o que é física quântica, então não existe. Eu não sei o que é gravidade, então agora está todo mundo voando. E eu não sei a realidade do Brasil, eu não sei o que acontece no hospital, eu não sei quantas pessoas estão morrendo, só que eu, milionário que sou, bruxo que sou, não tô nem aí, eu vou falar que é tudo mentira e eu vou esconder os dados, tá? Como a Natália escreveu no Globo, ela pensa que talvez essa superlotação do cemitério seja um monte de gente morrendo de felicidade. O Brasil está se tornando um exemplo global de o que acontece quando os clichês mais batidos da literatura da autoajuda sobre o poder das convicções firmes e do pensamento positivo, sobre a importância de focar no positivo e ignorar o negativo, são erigidos em políticas de Estado. Ou seja, não é papel do Estado ficar com uma pseudo-autoajuda de pense positivo. Tem que mostrar quantas pessoas estão sendo recuperadas. Pera lá, tem até filósofo que se diz pessimista dando de otimista, porque o importante é ser do contra, né? O importante é ser do contra. Sendo otimista, nossa, tem que mostrar as coisas boas. E aí o governo tá assim também, como a Natália expõe na revista Questão de Ciência. Que não dá certo quando uma política de Estado vem com jargão de vamos pensar positivo, temos que ver o lado bom, né? Vamos ver as coisas quando os pacientes se recuperaram. Não é isso que a gente precisa no momento. Tá? Que a realidade é aquilo que não adianta fechar os olhos, como ela diz aqui, não vai embora se você fechar o olho e os corpos não vão embora, as covas não vão desaparecer se você fechar o olho. Mas é isso que o governo quer, porque é um bando de pueril, com atitude de pueril, e é uma tristeza, gente. E uma reação mínima das pessoas que compõem a área da saúde, principalmente os médicos. Tem um ou outro falando. De resto, né, pode fazer o que quiser na área da saúde, no Ministério da Saúde, faz o que quiser, bota qualquer um, bota só general que não sabe nada de medicina, né, exonera qualquer médico que usa termo médico, exonera, né, demite, e tá todo mundo quieto. Parabéns aí, tá, pros que estão em silêncio e não estão fazendo nada com a destruição da saúde do Brasil. Meus parabéns. Os corpos vão aí puxar o pé de quem tá em silêncio à noite.